Olá, neste vídeo nós vamos ver o que é alavancagem operacional através de um exercício resolvido passo a passo. Nós vamos apresentar um problema, vamos resolver esse problema e a partir dos resultados desse problema você vai entender efetivamente o que é alavancagem operacional. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos de estudos de caso de alavancagem operacional, financeira e total que nós estamos publicando aqui no canal. Para você ter acesso a essa lista de estudos de casos já resolvidos, você pode clicar no link aqui da descrição. Eu sou o professor Flávio Moita. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para acompanhar as nossas próximas postagens. Vamos então aqui para o nosso problema. Vamos ler então o enunciado do problema, procurando encontrar quais as informações quantitativas que nós temos e o que ele está pedindo. Você está pensando em montar um empreendimento individual para produzir e vender artesanato. Após um estudo de mercado, você descobriu que o produto que você pretende produzir é vendido pelos seus concorrentes por R$100. Então, você está querendo montar um negócio, um empreendimento individual e fez uma pesquisa de mercado e descobriu que esse produto que você quer produzir é vendido no mercado pelos seus concorrentes por R$100. Então, é a primeira informação que nós temos. Em conversa com potenciais clientes e familiares, você chegou à conclusão que é possível vender pelo menos 80 unidades por mês do seu produto a um preço de venda de R$80. O custo fixo mensal é de R$3.000 e o custo variável de uma unidade é de R$30. Então a gente tem a quantidade mínima que é possível de se vender, que são 80 unidades. Nós temos o preço de venda que você consegue vender essas 80 unidades, que é R$80. O preço de mercado é 100, você vai vender por um preço menor. Temos o custo fixo, aquele que não varia com o volume de produção, que é R$3.000 mensais, e o custo de uma unidade, que é R$30, o custo variável, ou seja, o custo de uma unidade para produzir uma unidade. Aí o que ele está pedindo? Qual será o lucro operacional, que a gente chama de LAGI, ou lucro antes de juros e imposto de renda, para esta previsão de venda? Qual previsão de venda? 80 unidades. E para uma previsão de venda 10% maior ou 10% menor, ou seja, 80 mais 10%, vender 88, ou 80 menos 10%, ou seja, venda de 72 unidades. Você quer saber então inicialmente qual é o lucro operacional para essas três situações e qual o impacto no resultado para uma venda maior ou menor do que a que você estimou, que foi 80. Então a gente vai fazer exatamente esses cálculos para analisar exatamente essa questão da alavancagem operacional. A partir desses dados dá para a gente avaliar a alavancagem operacional. Então a gente vai calcular o lucro operacional para uma venda estimada de 80, para uma venda 10% maior, 10% menor, e também vamos verificar o impacto no resultado a partir dessa variação de venda. Eu montei aqui uma tabelinha onde a gente tem a quantidade estimada, que é 80 unidades, uma quantidade menor, 10% menor, e uma quantidade 10% maior. Uma coluna para a gente calcular o LAGI, o lucro operacional para essas três situações, e a gente vai calcular a variação do lucro operacional a partir da referência, que é 80 unidades. Então a gente vai calcular para a quantidade de 80, vamos calcular o LAGI, vamos calcular para a quantidade de 72 unidades, que é 10% menor, o LAGI, e a variação no LAGI, quanto vai diminuir o LAGI para a quantidade de 80 caindo para a quantidade de 72. E para a quantidade de 88, vamos calcular o lucro operacional e vamos ver também a variação nesse lucro operacional a partir do aumento de 10% nas vendas. E com isso a gente consegue identificar esse efeito da alavancagem. A fórmula que a gente vai utilizar é a mesma que a gente está usando nos outros exemplos, nos outros estudos de caso da nossa lista. LAGI é igual a Q vezes PV menos CV menos CF. A gente vai iniciar o nosso cálculo com a quantidade de 80, então quantidade de 80, preço de venda de R$80, custo variável de 30 e custo fixo de 3.000. Vamos substituir aqui na fórmula, 80 vezes 80 menos 30 menos 3.000, 80 vezes 50, que é 80 menos 30 dá 50, 80 vezes 50 menos 3.000, 80 vezes 50 dá 4.000, 4.000 menos 3.000, R$1.000. Então R$1.000 é o lucro que você teria se você vendesse 80 unidades, o lucro operacional. Então vamos colocar aqui na nossa tabela. Então o lucro operacional para 80 unidades é R$1.000. E agora vamos ver esse efeito na variação nas vendas, da variação das vendas no lucro operacional. Então se eu cair 10% ou se eu aumentar em 10%, o que vai acontecer com o lucro operacional?
Vamos começar com uma queda de 10%. Então, se cair 10%, a gente vai passar a vender 72 unidades. O restante fica a mesma coisa, preço de venda de 80, custo variável de 30 e custo fixo de 3.000. Vamos substituir aqui na fórmula, 72 vezes 80 menos 30, menos 3.000, 80 menos 30 dá 50, então 72 vezes 50 menos 3.000, 72 vezes 50 dá 3.600, menos 3.000, R$600. Então, se você vender 72 unidades, ou seja, uma queda de 10%, seu lucro vai cair de R$1.000 para R$600. Vejamos então o que é que vai acontecer com o lucro operacional se a gente aumentar em 10% a quantidade. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, assim você nos ajuda a divulgar esse vídeo para mais gente. Vejamos então o LAGI, o lucro operacional, para uma quantidade de 88. 80 o preço de venda, 30 o custo variável e 3.000 custo fixo. Substituindo 88 vezes 80 menos 30 menos 3.000, 88 vezes 50, 4.400 menos 3.000. Lucro operacional de 1.400. Então, a gente vai ter a seguinte situação. Para 72 unidades, o lucro é de 600, para 80 unidades o lucro é de 1.000 e para 88 unidades o lucro é de 1.400. Então, agora a gente pode notar que um aumento de 10% nas vendas teve um aumento mais do que 10% no lucro operacional. Ou seja, se fosse só 10%, de 1.000 passaria para 1.100, né? Na realidade teve um aumento de 40%. Então teve um aumento mais do que proporcional do que o aumento na venda. Isso aqui é exatamente a alavancagem, é esse efeito do aumento mais do que proporcional no lucro, no caso no lucro operacional, da alavancagem operacional, a partir de uma variação das vendas. Também é a mesma coisa na queda, caiu 10% das vendas, caiu mais de 10% no lucro operacional. Então a gente vê aqui claramente uma presença da alavancagem operacional. Neste exemplo está muito fácil a identificação aqui dessas variações, porque de 1.000 para 1.400 é 40%, de 1.000 para 600 é uma queda também de 40%, mas eu vou mostrar para você como é que calcula matematicamente essas variações. Por quê? Porque esses valores podem não ser arredondados, você vai ter que calcular. E tem gente que tem dúvida. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o valor de referência. A nossa referência aqui para a alavancagem são as 80 unidades. E a gente vai calcular o percentual de queda e de aumento no LAGI, tá bom? Então vamos inicialmente com o valor de 600 reais, que é o LAGI, né? LAGI de 600, uma queda de 1.000 para 600. O valor atual é 1.000, uma queda de 10% nas vendas, vai cair o LAGI para 600. A gente vai usar essa fórmula, variação percentual igual ao valor menos o atual, que é 1.000, vezes 100 dividido pelo atual. 600 menos 1.000 vezes 100 dividido por 1.000, 600 menos 1.000, menos 400 vezes 100, menos 4.000 dividido por 1.000, queda de 40%. Então, a gente vai ter aqui uma queda de 40% no LAGI, a partir de uma queda de 10% nas vendas. Vamos então calcular agora o aumento do lucro operacional, o percentual de aumento, que passou de 1.000 para 1.400. Então, mesma fórmula, valor atual é 1.000, valor após o aumento é 1.400, 1.000 menos 1.400 vezes 100 dividido por 1.000, 400 vezes 100 dividido por 1.000. 400 vezes 100 dá 4.000, 40.000 dividido por 1.000 dá 40%. 40%, então a gente vai ter um aumento de 40%, de 1.000 para 1.400. Aqui é bem simples, daria até para fazer de cabeça, mas eu resolvi fazer com essas fórmulas, porque em uma outra situação você já sabe como calcular. Então nosso valor de referência é 1.000, um aumento de 10% nas vendas vai aumentar em 40% o lucro operacional. Uma queda de 10% nas vendas vai cair nosso lucro operacional em 40%, a partir dessa unidade de referência, que são 80 unidades, e lucro operacional de 1.000, ou seja, você vê claramente uma presença de alavancagem aqui. O aumento ou diminuição no lucro operacional é muito mais que proporcional do que o aumento ou diminuição nas vendas, na quantidade vendida. Mais à frente a gente vai mostrar para você um indicador dessa alavancagem que chama grau de alavancagem operacional. Nos próximos exemplos você vai ver isso. Você pode acompanhar os próximos estudos de caso, as próximas soluções, no link aqui da descrição e nesse endereço que está apresentando aqui em cima. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui na parte de comentários. Se você gostou desse vídeo, a gente pede que você deixe seu like, assim você nos ajuda a divulgar esse vídeo para mais gente. E se inscreva no canal e clique no sininho, assim você vai ser notificado a cada nova postagem. Muito obrigado e até a próxima.